Boa tarde, caros estudantes. Na aula de história de hoje, nós iremos começar a tratar sobre o Brasil Império, período que compreende de 1822 a 1889 e que costuma ser dividido em três partes, que é o primeiro reinado, de 1822 a 1831, o período regencial, que segue o primeiro reinado, que daí no caso ele vai de 1831 a 1840, e por fim o segundo reinado, que daí vai de 1840 a 1889, sendo o maior período da história do Brasil Império. Então, nós vimos anteriormente o processo de independência do Brasil, todo o processo que se envolveu com a vinda da família real, o período joanino, e então nós tivemos a questão da Revolução do Porto, e ao mesmo tempo também uma demanda das cortes portuguesas em rebaixar o Brasil de vice-reino para colônia novamente, que foi que desencadeou o processo de independência. Agora, então, nós iremos começar a tratar sobre o Brasil independente. Então, a primeira fase do Brasil independente é o período do primeiro reinado. Então, que começa em 7 de setembro de 1822, e é marcado pelo governo, de Dom Pedro I. Então, Dom Pedro I, que foi o filho de Dom João VI, príncipe regente do Brasil enquanto Dom João VI estava em Portugal, e que acabou sendo responsável pela proclamação de independência do Brasil. O período do primeiro reinado ele vai se caracterizar principalmente pela formação de um Estado independente no Brasil. Então, a consolidação de toda uma estrutura política, social e econômica no que diz respeito a um país independente. De certa forma, o Brasil imperial ele vai herdar muitos aspectos do Brasil colonial. Então, a grande desigualdade social, assim como também as desigualdades regionais, a escravidão, e também o autoritarismo, vão ser alguns exemplos que irão compor o primeiro reinado, mostrando que a ruptura nesse sentido do período colonial para a independência não foi uma ruptura tão perceptível assim. Sobretudo porque, de certa forma, o Dom Pedro I, que se coroa então imperador do Brasil, ele, na verdade, era um príncipe português, Então, de uma forma geral, a família que era reinante durante o Brasil colonial continua sendo a mesma durante o Brasil imperial, com a diferença agora, de que ao invés do rei de Portugal, Dom João VI, agora o Brasil tem um imperador próprio. No entanto, embora o processo de independência tenha sido relativamente pacífico, posteriormente a ele nós vamos ter uma série de conflitos regionais que vão ser reconhecidos como as guerras de independência do Brasil. E como que foram essas guerras de independência do Brasil? Basicamente, embora o Brasil ele tenha se declarado independente de Portugal, em 7 de setembro de 1822, houve algumas regiões do Brasil que teve resistência à independência ou à integração ao Império do Brasil, pelos mais variados motivos. Em alguns locais, nós ainda vamos ter uma fidelidade ao governo português. Em outros, nós vamos ter uma iniciativa de tentar formar projetos próprios de independência, sem querer se incorporar ao Império do Brasil. Então, as guerras de independência elas vão eclodir em diferentes locais. Nós vamos ter no Maranhão e no Piauí, que no caso era uma colônia não integrada ao governo geral durante a maior parte do período colonial, e que depois acabou sendo integrada durante o período joanino, ou seja, são regiões que tiveram um desenvolvimento histórico bem diferente do resto do Brasil. Vai haver uma grande resistência à independência, havendo uma grande repressão aos movimentos independentistas, jurando-se fidelidade a Portugal. Em Piauí, o major João José da Cunha Fidé, ele acabou formando uma resistência contra a integração ao Império Brasileiro, o que levou então ao ataque do governo brasileiro à província e sua incorporação ao Império do Brasil, como se o Brasil tivesse de certa forma conquistado o Piauí, vamos dizer dessa forma. Já no Maranhão nós vamos ter o auxílio dos ingleses, principalmente o Lord Cochrane, que vai acabar cercando o Maranhão, e com isso determinando a rendição das autoridades locais que vão então se integrar ao Império Brasileiro. Nós vamos ter também na Bahia, onde nós tínhamos o maior contingente de tropas portuguesas,
país e onde se estabeleceu o maior foco de resistência anti-independência, né? Havendo inclusive uma guerra civil na Bahia entre os independentistas e aqueles que eram fiéis a Portugal. Dom Pedro I enviou então Pedro Labatut para organizar tropas favoráveis à independência da Bahia, iniciando então uma guerra civil que terminou com a vitória dos independentistas em 2 de julho de 1823, né, que é inclusive uma data comemorativa na Bahia, né, que diz respeito à integração da Bahia ao Império Brasileiro, abandonando então o status de colônia portuguesa. No Grão-Pará e no Rio Negro nós vamos ter uma situação bem diferente. Assim como Maranhão e Piauí, o Grão-Pará e Rio Negro, eles foram também colônias distintas durante a maior parte do período colonial, né? Então, nós vamos ter, no caso, nas províncias, né, do Grão-Pará e Rio Negro, eles acabaram, né, expulsando as autoridades portuguesas. No entanto, desejavam, né, uma independência própria, ou então uma independência que resultasse em melhores condições de vida para a população e autonomia política, né? Então, nesse sentido, né, havia o desejo de separação de Portugal, mas não o desejo de integração ao Brasil, buscando-se muitas vezes a criação de um país independente, até mesmo um possível governo republicano na região norte do que seria o atual Brasil. No entanto, né, as tropas imperiais acabam então, né, reprimindo esses movimentos Império do Brasil, né? E com isso o Brasil ele termina de anexar o Grão-Pará e Rio Negro, né? Até muito se afirma que nessa época o Grão-Pará e Rio Negro ele passou por um certo desenvolvimento autônomo, chegando até a ter manufaturas, né? Até a ter um princípio de industrialização e uma menor desigualdade em vários aspectos, né? E que por conta disso, inclusive, né, o Grão-Pará e Rio Negro buscava uma independência própria e não se integrar ao cenário brasileiro predominantemente agrário e também caracterizado, né, pela escravidão e forte desigualdade social, né? Nós vamos ter também outro movimento que será na Cisplatina. No caso, a Cisplatina ela vai ser anteriormente, né, a região da Banda Oriental vai ser anexada ainda durante o período joanino como uma forma de retaliação que Dom João vai fazer à Espanha e à França por conta da invasão de Portugal, né? No caso, Dom João VI, ele invade a Guiana Francesa, também invade a Cisplatina, inclusive para assegurar a hegemonia, né, na região do Rio da Prata. No caso, a Cisplatina ela vai buscar também um movimento de independência não apenas com relação a Portugal, como também ao Brasil. No entanto, as tropas brasileiras que vão ser comandadas por Carlos Frederico Lecor vencem os portugueses, comandados por Dom Álvaro da Costa Macedo, né, e no caso reprime as manifestações pró-independentistas, né, que no caso eram muitas vezes, né, pró-Artigas, né, o Artigas que foi o fundador da Liga Federal, né, do movimento de independência na região do Prata, de caráter federalista. Então, dessa forma, o governo brasileiro ele reanexa a Cisplatina também. Então, depois de conter esses focos, né, tanto pró-portugueses como aqueles que desejavam uma independência própria, então o Brasil ele acaba, né, de uma forma geral, minando uma boa parte, né, dos movimentos opositores internos. Aí nós vamos ter, né, a grande preocupação que vai ser a instalação de uma política externa brasileira, principalmente o reconhecimento da independência. Então, assim, né, o Brasil, ele imediatamente após a proclamação da independência, ele busca, então, o reconhecimento internacional, né? Portugal inicialmente vai se negar a reconhecer a independência do Brasil, né? Ainda vai haver uma certa esperança de recolonização do Brasil de uma forma geral, né? E no caso, né, na época o Congresso de Viena também, né, na Europa pós-napoleônica, vai ser contra o processo de descolonização, né? Então, inclusive, desejava a recolonização da América a partir da Santa Aliança, o que será barrado pelos Estados Unidos com a doutrina Monroe. O reconhecimento externo da independência do Brasil ele vai ser um processo relativamente lento e vai ter pouca adesão inicial. Então, a América Latina, de uma forma geral, não reconheceu de imediato a independência do Brasil, em grande parte porque os libertadores Bolívar e San Martín viam com grande desconfiança o Império Brasileiro. Primeiro porque ele era governado por uma monarquia europeia e também pelo fato, né, de que muito se acreditava, né, havia um grande temor,
né, por ser um grande país que poderia se lançar contra seus vizinhos, de que o Brasil poderia ser uma espécie de marionete da Santa Aliança para conter os avanços das independências latino-americanas. Então Bolívar, San Martín, Santander, Sucre, por exemplo, não vão ter inicialmente uma boa relação com o Brasil, por ser um país monárquico muito grande e forte e também, né, por ser de uma monarquia europeia, uma dinastia europeia governando o Brasil. Depois nós vamos ter também algumas tensões do Brasil com os vizinhos que vão potencializar ainda mais essa situação de animosidade entre a América Latina e o Brasil de uma forma geral. Então, assim, o primeiro país que vai acabar reconhecendo a independência brasileira será os Estados Unidos, que vai reconhecer incondicionalmente, né, por conta da doutrina Monroe, né, na ideia de uma América independente para inclusive ser zona de influência dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos já reconhecem quase que de imediato a independência do Brasil. Em 1825 nós vamos ter o reconhecimento por parte de Portugal, né, que vai acabar exigindo para reconhecer a independência concessão de título de imperador honorário do Brasil a Dom João VI, o Brasil a pagar a dívida de 2 milhões de libras que Portugal tinha com a Inglaterra, e também o Brasil deveria renunciar a qualquer possível pretensão no Império Colonial Português, tendo em vista que durante a independência do Brasil surgiram partidos brasileiros em Angola, Moçambique, né, e que buscavam inclusive fazer com que Angola e Moçambique aderissem ao Império do Brasil. Havia uma grande preocupação de Portugal, né, de perder o que restou do seu Império Colonial, então uma imposição que foi colocada foi que o Brasil não iria ter qualquer pretensão sobre os territórios coloniais portugueses. Em 1827, nós temos daí a Inglaterra reconhecendo a independência do Brasil, porém, né, exigiu que o Brasil mantivesse as cláusulas dos tratados realizados em 1810, né, da abertura dos portos, assim como o Tratado de Aliança e Amizade, entre outros exemplos, né, e com isso, né, também o Brasil deveria se comprometer a gradualmente abolir a escravidão, né, então foram as condições impostas pelos ingleses. Então a Santa Sé e outros países europeus começam a reconhecer a independência do Brasil e também algumas monarquias africanas reconheceram bem antecipadamente a monarquia do Brasil, como foi o caso dos reinos de Benim e Lagos, né, que também foram um dos primeiros a reconhecer a independência do Brasil e inclusive enviar embaixadas para o Brasil. Foram os primeiros estados independentes que enviaram embaixadas para o Brasil independente, sobretudo porque também havia a questão do comércio de escravos, né, que criava um laço muito grande entre essas monarquias locais e o Império Brasileiro. Depois de obter o reconhecimento externo, né, o Brasil, né, ele acaba formando, né, uma política interna própria, né? Então nós vamos ter uma série de questões a se resolver, como a questão da elaboração de uma constituição, né, para o país independente e a formação também dos partidos políticos no Brasil. Então, assim, de certa forma, os partidos políticos do Brasil eles vão ser um pouco a herança do final do período joanino. Então, nesse sentido, nós vamos ter, né, uma grande divergência entre os principais grupos políticos no Brasil no que diz respeito à elaboração de uma constituição para o país independente. Então o Partido Brasileiro, né, que foi o grande responsável pelo processo de independência, né, tendo como representante o José Bonifácio, inclusive, ele sofre uma divisão nesse momento, formando a ala moderada, que vai ser representada ainda por José Bonifácio, que defendia um poder mais centralizado nas mãos do governo central, porém com uma existência da divisão de 3 poderes harmônicos independentes entre si, né, bem iluminista, né, com o executivo, legislativo e judiciário, e também que preservaria a grande propriedade, a monarquia e a escravocracia, né, e que era principalmente formada pelos grandes proprietários brasileiros. No caso, nós vamos ter uma outra ala do Partido Brasileiro, que será chamada ala exaltada, ou ala radical, como também era conhecida. No caso, ela era minoritária, né, mais atrelada aos setores urbanos de uma forma geral, e defendia a federalização, ou seja, um poder mais descentralizado e mais local, a diminuição do poder central, e inclusive alguns focos, né, defendiam um governo republicano, o fim do voto censitário e o sufrágio universal masculino e a abolição da escravidão, né, então composto mais por setores liberais das classes médias urbanas. E nós vamos ter o Partido Português, né, que foi o principal opositor ao processo de independência do Brasil, né, que defendia a manutenção do Brasil como colônia portuguesa e que agora apoiava Dom Pedro I,
I, apoiando o máximo de centralização do poder nas mãos do imperador, né? E também, né, inclusive alguns defendiam até o absolutismo por parte de Dom Pedro I, formado principalmente por comerciantes portugueses. Então, né, de uma forma geral, nós vamos ter, né, nesse sentido, né, a formação dos primeiros grupos políticos, né? O grupo majoritário será o Partido Brasileiro Moderado, né? Enquanto que o Partido Português, apesar de ele ser um grupo relativamente minoritário, ele vai ter bastante apoio de Dom Pedro I, enquanto a ala exaltada, ela vai ter menor representação política, né? Então, né, com isso é elaborado o primeiro projeto de uma Constituição para o Brasil, que será a chamada, né, conhecida posteriormente como Constituição da Mandioca, né? Que vai ser assim, vai ser elaborado, né, com base numa Assembleia Constituinte em 1823, que acaba, né, tendo um projeto elaborado por Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, né, da ala moderada do Partido Brasileiro, e que determinava o voto censitário e o parâmetro base para definir quem seria cidadão ativo, ou seja, com direito a voto, seria a renda anual convertida em alqueires de mandioca. Defendia a divisão em 3 poderes, conforme José Bonifácio teria defendido: o executivo como imperador e o ministério, o legislativo, o senado vitalício e a Câmara dos Deputados, e o judiciário. Instituía o voto censitário, ou seja, com uma renda baseada em alqueires de mandioca anuais para votar, aberto, e eleições indiretas, né? Ou seja, eleições que ocorriam a partir do próprio parlamento brasileiro. O imperador, ele não poderia assumir 2 coroas, né? Então, se ele tivesse que assumir uma outra, ele teria que renunciar à coroa brasileira. E também ele seria impedido de dissolver a Câmara e o Senado, né? Pela legislação, né, para se tornar um cidadão ativo e ter direito a voto, era necessário uma renda de 150 alqueires anuais de mandioca, né? Enquanto que para ser eleitor, né, era necessário 250 alqueires de mandioca, né? Que eram os cidadãos que votavam nos deputados, já que a eleição era indireta. Com 500 alqueires já poderia ser deputado. Com 1.000 alqueires, o direito a senador, que seria o cargo vitalício. Os que fossem livres e não possuíssem renda suficiente eram conhecidos como cidadãos passivos e não tinham direito a voto, além do fato de mulheres, escravos e migrantes também não terem direito ao voto, né? Então, nesse sentido, né, negros forros também, né? Então, nesse sentido, uma boa parte da população ficava afastada do jogo político nesse sentido. Apesar desse projeto inicial da Constituição, né, Dom Pedro I, ele não vai apoiar esse projeto de Constituição, né? Nós vamos ter grandes tensões entre os constituintes brasileiros e portugueses com a apresentação do projeto de Muniz Tavares, né, no qual a naturalização de estrangeiros se daria por decreto, né? No caso, Dom Pedro I, ele teria apresentado, né, a possibilidade de naturalização para todos aqueles que apoiaram a independência do Brasil, independente da nacionalidade, né? E também, né, nós tínhamos os pontos para a abolição gradual da escravidão apresentados por José Bonifácio, inclusive por conta da proximidade com os ingleses, fizeram José Bonifácio perder bastante prestígio junto a seus irmãos Antônio Carlos e Martins Francisco. Os irmãos Bonifácio acabaram se retirando do ministério e formaram então uma oposição à Assembleia Constituinte. Então, com isso, nós começamos a ter, né, uma iniciativa de delimitar cada vez mais o poder do imperador, né? E isso gera tensões entre Dom Pedro I e a Constituinte, além também de alguns jornais da época, como o Tamoio e o Sentinela, começam a fazer críticas diretas ao imperador e às Forças Armadas, e que acabam sendo apoiadas pela Assembleia Constituinte, o que leva então a uma tensão maior ainda entre o imperador e a Constituinte. Dom Pedro I, então, né, como ele percebe, né, o caminho que estava tomando a Assembleia Constituinte, com o projeto da Constituição da Mandioca sendo praticamente rejeitado, né, e com uma tendência à radicalização e uma descentralização política por parte da Constituinte, além do afastamento de José Bonifácio, Dom Pedro I, ele ordena que as Forças Armadas cerquem a Constituinte. E nesse sentido, né, os constituintes declaram a chamada Assembleia Permanente, né? Então passam a noite reunidos em assembleia, né, dizendo que só iriam se retirar com a elaboração de uma Constituição, né, o que ficou conhecido como a Noite da Agonia. No entanto, né, a Assembleia é dissolvida pela força a mando do imperador,
imperador, e Dom Pedro I então nomeou um Conselho de Estado, né, totalmente nomeado por ele mesmo, e elaborou uma Constituição própria, que foi a Constituição outorgada, né? Então os projetos de Constituição que estavam sendo elaborados foram totalmente rejeitados, e Dom Pedro I então ele acaba impondo uma Constituição, que será a Constituição de 1824, que será a única Constituição do Brasil imperial, que só será substituída em 1891 com uma Constituição já republicana. A Constituição de 1824 estabeleceu os seguintes critérios: uma divisão agora em 4 poderes, então manteve o desejo de José Bonifácio de manter o poder executivo, legislativo e judiciário, porém agora haveria, né, um poder moderador, né? Então, como que funcionava? O executivo era o imperador e o ministério, nomeado por ele. O legislativo era a Assembleia Geral, formada por um Senado vitalício e uma Câmara rotativa de deputados eleitos a cada 4 anos. O judiciário seriam juízes. E o moderador seria o próprio imperador também, e o Conselho de Estado, que deveria ser encarregado de zelar pela harmonia dos 3 poderes. No entanto, na prática, o poder moderador, ele implicava na capacidade de intervenção do imperador com relação aos outros 3 poderes. Então, né, embora se mantenha a estrutura dos 3 poderes, nós temos no sentido um poder maior, um poder que acaba se impondo sobre os outros poderes, dando alguns indícios de absolutismo nesse momento, né? Com o poder moderador, né, representado por Dom Pedro I, que também era chefe do executivo, e o Conselho de Estado, que era totalmente nomeado por ele. O voto continuaria censitário, como a proposta da mandioca, né, assim como aberto e eleições indiretas, e no caso, né, a renda não seria mais medida pela quantidade de alqueires de mandioca, né, e sim a partir de renda em dinheiro mesmo, né, com a renda anual para a cidadania ativa sendo 100 contos de réis, 200 contos de réis para os eleitores, 400 contos de réis para deputados e 800 contos de réis para senadores, né, que seriam vitalícios. Né, o imperador também nomearia presidentes de províncias e senadores através de eleições provinciais e poderia dissolver a Câmara dos Deputados e também acumular 2 coroas, né? Então, nesse sentido, né, há de certa forma um segmento do projeto da Constituição da Mandioca, né? A escravidão ela é mantida, no entanto, nós temos agora, né, um outro poder, que é o poder moderador, e um novo sistema censitário, né, para permitir o direito ao voto, né? Também acabou instituindo o sistema do padroado, né, no qual o imperador ele se tornava chefe da Igreja Católica no Brasil, né, submetendo a Igreja ao Estado. Então, né, esses são alguns dos aspectos centrais que nós vamos ter a Constituição de 1824. A Constituição de 1824 vai desagradar vários setores da sociedade, desde alguns brasileiros moderados que apoiavam o projeto da Constituição da Mandioca, até alguns brasileiros exaltados que desejavam uma liberalização política maior, e revoltas irão começar a eclodir nesse momento. Uma das principais será a chamada Confederação do Equador de 1824. A Confederação do Equador, na verdade, ela é uma continuidade da chamada Revolução Pernambucana, né, e que, né, foi contida, né, no caso por Dom João VI, que buscava criar uma república no Nordeste brasileiro. No entanto, né, suas lideranças elas acabam sendo anistiadas, inicialmente apoiam a independência do Brasil, porém depois, vendo o caminho autoritário que Dom Pedro I estava tomando, né, com a Constituição de 1824, se organizam de novo buscando proclamar uma república no Nordeste brasileiro. Então, né, a gente tem que desde o final do período colonial nós já tínhamos uma forte oposição nordestina ao governo centrado no Rio de Janeiro, né? E, né, com o fechamento da Constituinte, nós temos novas manifestações liberais no Nordeste. Alguns jornais de características como Sentinela da Liberdade, Guarita de Pernambuco e Tifes Pernambucano começam a criticar abertamente o governo imperial e incentivam a população a realizar um levante armado. Para piorar, a nomeação do político de confiança de Dom Pedro I, Francisco Baes Barreto, para ser o presidente de província, intensifica a oposição. Em 2 de julho de 1824, nós temos políticos pernambucanos declarando a independência e formando uma república em Pernambuco, que recebe a adesão de Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, e que passa a ser conhecida como a Confederação do Equador. No caso, ela tem forte inspiração nos movimentos de independência da América Latina, chegando a elaborar uma constituição fortemente inspirada na Constituição da Gran Colômbia, né, que teve como um de seus autores o Simón
Bolívar, né? E teve como líder o Frei Caneca, né, o pai de Andrade e Cipriano Barata, alguns deles que foram líderes também da Revolução Pernambucana de 1817. No caso, né, nós vamos ter uma grande participação popular, porém a decisão dos revolucionários de abolir o tráfico negreiro vai fazer com que as elites nordestinas se afastem desse movimento, que acaba perdendo bastante o seu prestígio. Com o apoio de mercenários ingleses, né, o comandante Francisco de Lima e Silva derrota o movimento, né? Até interessante notar que o Brasil ele não tinha ainda forças armadas regulares nesse momento, né? Então, assim, quando nós falamos, né, das forças brasileiras e tudo mais, muitas vezes eram mercenários ou então, né, civis que pegavam em armas sem muitas vezes ter um treinamento militar, né? Ainda não havia um exército institucionalizado nesse período. Então, né, as principais lideranças são enforcadas, inclusive Frei Caneca, que é o principal líder popular do movimento, é fuzilado, né? Já que ninguém também queria enforcar um clérigo, né? Havia esse tabu ainda nesse período, né? Apesar da vitória, né, o governo brasileiro contrai uma grande dívida externa por conta das tropas de mercenário e também da guerra, e isso, né, acabou desgastando ainda mais a imagem de Dom Pedro I, que começa a deixar de ser como o patrono da independência do Brasil, o grande responsável pela libertação do Brasil, para ser tratado como um tirano ou uma figura autoritária. Ao mesmo tempo, também a política externa de Dom Pedro I ela será fortemente problemática, marcada por grandes tensões. E quais serão essas tensões principalmente? Bem, o Brasil ele já não era muito bem visto pelos vizinhos latino-americanos, né? O fato de ser uma monarquia forte, centralizada, governada por uma dinastia europeia e ter um território grande, despertava grande desconfiança com relação aos libertadores da América, né? Que consideravam até o Brasil um braço da Santa Aliança, né? E opositor ao republicanismo e liberdade das nações da América do Sul. Então, nós já vamos ter uma série de intenções fronteiriças entre o governo da Gran Colômbia, do Peru e principalmente das Províncias Unidas do Prata, com relação ao Brasil, né, sendo que as Províncias Unidas do Prata ainda vão ter uma disputa com o Brasil com relação à região da Cisplatina, e isso vai ser potencializado em 1825, quando as tropas de Sucre começam a vencer os últimos focos de resistência espanhola no Alto Peru, no que seria a atual Bolívia. No caso, o governador espanhol da região de Chiquitos, né, que ficava no leste boliviano, né, no Sebastián Ramos, ele acaba, né, pedindo uma intervenção para o governador do Mato Grosso, né, para ocupar temporariamente a província de Chiquitos, enquanto os espanhóis reorganizavam o seu exército para poder combater Sucre, né? E, no entanto, o governador de Mato Grosso ele lança essa ocupação, né, sem inclusive pedir permissão para o imperador Dom Pedro I, né? E como a comunicação era muito parca nessa época, principalmente na região centro-oeste, que era uma região de pouca colonização, né? Dom Pedro I nem ficou sabendo do incidente em questão. De qualquer forma, isso foi o suficiente para potencializar os temores dos países sul-americanos, né? Pois no caso, o Brasil, que era independente, né, que já tinha uma série de motivos para despertar a desconfiança dos latino-americanos, né, acabou lançando uma intervenção favorável à Espanha na Bolívia e que poderia inclusive prejudicar o projeto de Sucre de consolidar a independência do Alto Peru. Isso desgastou completamente as relações entre o Brasil e os países vizinhos, né? Inclusive, né, afirma-se que se os brasileiros não tivessem desocupado a província de Chiquitos, uma coalizão de repúblicas sul-americanas estava pronta para invadir o Brasil e depor o Império. Quando a tensão chegou finalmente a Dom Pedro I, né, no caso, o Dom Pedro I ordenou imediata retirada das tropas de Chiquitos, né, que depois então Sucre conseguiu terminar a conquista, né, da Bolívia, né, e a libertação, né, do Alto Peru, né? Mas apesar, né, de ter sido um incidente causado mais por um mal entendido, vamos dizer dessa forma, né? Esse processo, né, esse incidente causou uma série de tensões entre o Brasil e os países vizinhos, principalmente entre as Províncias Unidas do Prata, que eram uma das que mais temiam o Brasil nesse momento e que já tinham uma disputa com relação à região da Banda Oriental. Em 1825, o líder uruguaio Lavalleja, né, ele começa um processo revolucionário de independência do Uruguai para integrar as Províncias Unidas do Prata. O governo brasileiro, então,
então intervém militarmente na província cisplatina e isso provoca uma guerra contra as Províncias Unidas do Prata, né? Uma guerra então entre o Brasil e as Províncias Unidas do Prata pela posse da Banda Oriental. Essa guerra vai acabar eclodindo em outro conflito que será conhecido como a Guerra da Cisplatina, né? A Cisplatina, né, é o que seria o atual Uruguai, né, a chamada Banda Oriental, que foi anexada durante o período joanino ao território brasileiro, mas que era reivindicada pelas Províncias Unidas do Prata. As tensões, então, entre os dois países, ao mesmo tempo o fato de os próprios cisplatinos eles não aceitarem o domínio brasileiro e considerarem uma ocupação estrangeira, vai acabar levando a uma guerra civil, né, que vai ser inclusive uma guerra de independência do Uruguai. A Cisplatina vai ser inclusive uma das províncias que vai se recusar a fazer parte do Império Brasileiro durante as guerras de independência, né, e vai surgir dois partidos na região, o Partido Blanco, favorável à unificação com os argentinos, né, e o Colorado, favorável à criação de uma república independente. De qualquer forma, ambos concordavam em se separar do Brasil, né? Então, com a revolução iniciada pelo líder Blanco Lavalleja, né, e o apoio prestado pelos argentinos, começa um conflito novo armado entre o Império do Brasil e as Províncias Unidas do Prata, que vai terminar, né, com a mediação inglesa, que vai decretar a independência da República Oriental do Uruguai em 1828, como um estado tampão para impedir novos atritos na Bacia do Prata, né, entre Brasil e os argentinos. Novamente, o prestígio de Dom Pedro I ele acaba caindo, né, em grande parte por conta das vidas brasileiras perdidas, a crise econômica potencializada por mais um novo conflito, né, que já tinha começado com o esvaziamento dos cofres do Banco do Brasil por Dom João VI, mas que foi potencializada pelas guerras de independência, pela repressão à Confederação do Equador e agora a guerra contra a Argentina, né? E também, né, o fato do Brasil ter perdido parte do seu território, mostrando muitas vezes a incapacidade das Forças Armadas brasileiras, compostas principalmente por mercenários que tinham alto custo e pouca competência, vamos dizer dessa maneira, pelo menos segundo, né, o que a população afirmava, né? Então, né, com esses vários incidentes, nós temos então uma grande tensão, né, entre o Dom Pedro I e vários setores da sociedade brasileira. O Dom Pedro I, então, ele começa a se apoiar cada vez mais, né, com relação aos portugueses, né, que os portugueses ainda juravam apoio a Dom Pedro I, né, inclusive defendiam até mesmo a centralização de poder a Dom Pedro I, e isso potencializa ainda mais o desgaste entre Dom Pedro I e o Partido Brasileiro. Em 1826, Dom João VI morre em Portugal, e isso vai levar a uma crise sucessória, né, porque Dom Pedro I seria seu sucessor legítimo, mas como ele estava no Brasil, né, Dom Pedro I ele cedeu o trono para a sua filha, a Maria da Glória, né, Princesa Maria da Glória. Porém, como ela era criança, ele solicita a seu irmão mais novo, Dom Miguel, a assumir uma regência até sua maioridade. O problema é que Dom Miguel ele aplica um golpe de Estado, depõe Maria da Glória e suspende a Constituição do Porto, tentando restaurar o absolutismo português, tendo apoio da nobreza mais antiga. Percebendo isso, né, isso vai começar uma guerra civil em Portugal entre liberais e absolutistas, e Dom Pedro I irá se envolver diretamente nesse conflito ao lado dos liberais, usando inclusive recursos do Estado brasileiro. Então, né, nesse sentido, o envolvimento do Dom Pedro I na política portuguesa com recursos brasileiros e defendendo o liberalismo constitucional em Portugal, enquanto no Brasil mesmo ele fazia um regime autoritário, acabou, né, iniciando um grande descontentamento da elite brasileira, que começou a retirar cada vez mais o apoio ao imperador. O Partido Brasileiro já tinha uma oposição quase total ao Dom Pedro I, e jornais adversários já começam a criticar pessoalmente o imperador. O ponto máximo dessas tensões vai ocorrer em 1830, né, quando nós vamos ter o assassinato de um jornalista, né, o Líbero Badaró, né, que frequentemente criticava Dom Pedro I, né, e que no caso várias suspeitas recaíam que ele foi assassinado a mando do próprio imperador. Então, com isso, né, Dom Pedro I ele passa a ter uma imagem fortemente desgastada e começa a se apoiar cada vez mais na plataforma portuguesa, né, que existia no Brasil, dos comerciantes portugueses. Então, né, a gente, só para perceber nesse sentido, né, o Brasil ele já começa de certa forma a sua história endividado, com esvaziamento
fechamento dos cofres do Banco do Brasil. O Brasil ele acaba envolvendo-se nas guerras da independência em várias regiões, no norte, nordeste e no sul, com o intuito de unificar o território, que conta com o apoio de mercenários, né, e que acaba encarecendo e endividando mais ainda o Brasil, né. Depois nós vamos ter também, né, as condições que o Brasil ele acaba, né, utilizando-se para a obtenção da independência por parte de Portugal, como o pagamento da dívida portuguesa, o reconhecimento de Dom João VI como imperador honorário também, né. Aí nós vamos ter a Constituição outorgada, né, a repressão à Confederação do Equador e a derrota na Guerra da Cisplatina, e para piorar, o fato de Dom Pedro I ele interferir diretamente num conflito português que nada iria acrescentar para os brasileiros, usando-se inclusive de recursos brasileiros. Então, com isso, né, Dom Pedro I ele acaba perdendo fortemente seu apoio. Nos últimos anos de seu reinado, ele começa a utilizar constantemente as forças armadas que já estavam se formando nesse sentido, né, para poder então conter manifestações opostas, né? Então, as forças armadas eram basicamente o fiel da balança de Dom Pedro I, como ele não tinha mais apoio dos principais partidos políticos, das próprias elites brasileiras, assim como de diversos setores da sociedade brasileira, ele acabou recorrendo a um poder mais repressor, né, mobilizando constantemente as forças armadas para conter revoltas. Então, nesse sentido, Dom Pedro I ele tinha um poder baseado apenas nas forças armadas e na base de apoio portuguesa, que ainda apoiava ele, principalmente após o envolvimento na Guerra Civil Portuguesa. Nós vamos ter, né, justamente, né, um apoio maior por parte dos portugueses. Então, né, nós vamos ter em 1831 Dom Pedro realizando uma viagem a Minas Gerais como forma de melhorar sua imagem. No entanto, ele é recebido com vaias em Ouro Preto, né? Então, uma tentativa de tentar resgatar a sua imagem, a imagem de príncipe popular, príncipe do povo ou príncipe brasileiro que ajudou a construir a sua imagem durante o processo de independência, né, acabou então, né, se esvaindo, né? Não havia como reconstruir essa imagem depois de 10 anos de um péssimo governo que acabou, né, acarretando em vários conflitos militares, repressão, autoritarismo, além do fato também, né, de um grande endividamento do Brasil. E em retorno ao Rio de Janeiro, os portugueses fizeram uma festa para celebrar a chegada de Dom Pedro I. No entanto, né, muitos opositores brasileiros que estavam desgostosos de Dom Pedro I e principalmente dos portugueses, né, começa a se criar até mesmo nessa época um sentimento de lusofobia, né, ou seja, um ódio, um grande ressentimento com relação aos portugueses. Então, nesse sentido, nós vamos ter conflitos nas ruas entre brasileiros e portugueses, né, brigas de rua, né, que vão se estender pelo Rio de Janeiro entre brasileiros e portugueses, e que vai ser potencializada nessa festa de recepção no que ficou conhecido como a Noite das Garrafadas, né. Ela acabou recebendo esse nome, né, porque no caso os portugueses e brasileiros eles fizeram uma batalha campal nas ruas utilizando-se garrafas quebradas. Então eles quebravam garrafas e começaram a partir uns para cima dos outros, né, com os cacos de garrafa, com a intenção de machucar ou até mesmo matar o outro. Então isso já mostrou um grande desgaste também da relação entre os brasileiros e os portugueses que viviam no Brasil, que eram a plataforma de apoio de Dom Pedro I. Poucos dias depois, a chamada Rebelião do Cerro em Minas Gerais, que será duramente contida pelas Forças Armadas. Para tentar solucionar a situação política, Dom Pedro I ele acaba estabelecendo um gabinete apenas brasileiro. Mas a oposição dos políticos brasileiros a Dom Pedro I leva ele a dissolver esse ministério e formar novamente o Ministério apenas de Portugueses, o que será conhecido como Ministério dos Marqueses. O Ministério dos Marqueses, na verdade, vai ser uma base de apoio de Dom Pedro I para ele continuar a exercer a política, né, formada principalmente por nobres portugueses, né, ricos comerciantes portugueses e fidalgos de uma forma geral. Ao mesmo tempo em que isso ocorria, né, nós temos em 1830 a Revolução Francesa, ou os 3 Dias Gloriosos, né? Então, o que foi esse incidente, né, que nós iremos tratar, né? A Revolução Francesa de 1830 foi basicamente, né, quando o rei Carlos X ele tenta restaurar o absolutismo na França, e no caso eclode uma revolução liberal com a formação de barricadas na rua, né, que vai por 3 dias combater as tropas governistas e vai exigir a deposição de Carlos X, pedindo então o trono a Luís Felipe, né, o príncipe Luís Felipe, que era mais atrelado aos interesses da burguesia. Sem apoio de vários setores da sociedade, Carlos X ele foge da França e Luís Felipe é coroado
chamado rei, sendo conhecido como rei burguês ou rei cidadão, fazendo um governo mais atrelado aos interesses da burguesia, né? E que depois vai ter repercussões em toda a Europa, né? A Revolução de 1830, né? Que vai ter até aspectos liberais e nacionais, como o caso da independência da Bélgica com relação à Holanda, além de várias tentativas de revolução nos estados alemães, italianos e na Polônia, né? As revoluções francesas de 1830 acabou tendo uma repercussão no Brasil também, né? Porque nesse sentido, os ideais liberais se mostravam cada vez mais em voga contra o absolutismo e contra o autoritarismo. E como a Europa, de certa forma, era um modelo de civilização nessa época, os eventos na Europa tinham um grande impacto no Brasil. Então, nesse sentido, quando Dom Pedro I ele acaba, né, dissolvendo o Ministério Brasileiro e acaba criando um ministério apenas português, imediatamente nós vamos ter milhares de pessoas de várias classes sociais na rua, né, que vão começar a exclamar, né, abaixo Carlos X e viva Luiz Felipe, em uma referência à Revolução Francesa de 1830, exigindo o fim do autoritarismo no Brasil e até mesmo a deposição de Dom Pedro I. Dom Pedro I ele acaba acionando novamente as Forças Armadas para conter essas manifestações, porém as próprias Forças Armadas começam a discordar de Dom Pedro I e a retirar o apoio ao imperador. Com isso, então, Dom Pedro I ele acaba ficando numa situação bastante delicada, né? Pois, de certa forma, ele tinha perdido o apoio de vários setores, desde as elites até as camadas mais populares e camadas urbanas, né, com relação aos brasileiros, né? Os portugueses, eles eram minoria e pouco podiam fazer por parte de Dom Pedro I, né? Já o exército era o principal fiel da balança, ou seja, o exército, ele era responsável, de certa forma, né, pela manutenção do poder e do autoritarismo de Dom Pedro I. No entanto, né, o próprio exército, as próprias lideranças do exército, que lutaram no Nordeste, que lutaram na Cisplatina e que começaram a perceber, né, que na verdade o governo estava seguindo por um caminho bastante equivocado, começaram também a retirar o apoio a Dom Pedro I. Nisso, Dom Pedro I ele termina isolado, né? José Bonifácio também acaba retirando o seu apoio a Dom Pedro I, né? E com isso, então, né, o seu apoio formal a Dom Pedro I, né? E com isso, então, Dom Pedro I passa a viver isoladamente, né? E com isso, então, Dom Pedro I não vê outra opção senão abdicar. Então, nesse sentido, né, Dom Pedro I, ele acaba, né, em 7 de abril de 1831, anunciando sua abdicação, né, em que ele escreve uma carta de abdicação, uma carta de renúncia, né, em que ele afirma, né, que ele vai abdicar voluntariamente, né, pelo seu filho, né, que seria o Pedro de Alcântara, né, que será o Dom Pedro II posteriormente, né. Então, nesse sentido, né, o Dom Pedro ele acaba de certa forma renunciando, né, ele acaba expondo, né, que ele renuncia por vontade própria para cuidar dos assuntos de Portugal e para deixar a coroa para seu filho, né, o futuro Dom Pedro II. No entanto, né, se nós observarmos bem, ele não renunciou voluntariamente, ele renunciou, ele abdicou em grande parte porque ele não tinha mais apoio de ninguém, né, e a única força que dava realmente apoio a ele, né, e com qual ele poderia usar manobra política, que era o exército, já não mais apoiava Dom Pedro I. Com isso, então, Dom Pedro I ele parte do Brasil, né? Ele deixa, no caso, o seu filho sob tutela de José Bonifácio, né? Para então ele assumir a coroa já na maioridade, né? E nesse sentido se instala uma regência no Brasil, né? Um governo provisório, um governo regencial, até que Dom Pedro II tivesse a sua maioridade. E no fim, né, Dom Pedro I ele vai para Portugal, ele termina a Guerra Civil Portuguesa vencendo Dom Miguel e acaba se coroando o rei de Portugal, Dom Pedro IV, né? Então, Dom Pedro I no Brasil e em Portugal, ele ficou conhecido como Dom Pedro IV, né? E acabou jurando fidelidade à Constituição do Porto em Portugal e preservou o regime liberal, né? Inibindo qualquer nova tentativa de restaurar o absolutismo português, né? Então, com isso, né, nós temos o fim, em 7 de abril de 1831, né, o fim do primeiro reinado, e como filho de Dom Pedro I, Pedro de Alcântara, ter apenas 5 anos, né, no caso, ficou estabelecido então uma regência até que o jovem príncipe alcançasse a maioridade. Então, com isso, né, nós terminamos a aula sobre primeiro reinado, né, e depois nós iremos tratar sobre o período regencial do Brasil. Uma boa tarde a todos e tudo de bom.